Olá, estudante! Eu sou a professora Manuele Costa, sou professora de História do Pré-ENEM Legal e hoje vou trazer mais um assunto importante para você na hora da sua prova, que é patrimônio histórico-cultural. Bom, vamos pensar um pouquinho. Provavelmente, você lá no seu sexto ano, você estudou e entendeu o conceito de história, certo? E provavelmente você associa história a passado. Só que a gente tem que entender o seguinte, a história sim investiga e analisa os fatos do passado. Porém, esses fatos eles são importantes para a constituição do nosso presente. Até porque não teria como descobrir como somos, como vivemos, se a gente não investigasse o passado, ok? Então a história, além de estudar o passado, ela faz isso justamente para que a gente entenda o nosso presente. Tá, mas onde entra o patrimônio histórico em tudo isso? É simples. O patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que o ser humano produz ao longo do tempo e que, claro, é importante para a constituição da sua cultura e identidade. Então, o patrimônio histórico de um determinado lugar é aquilo que identifica a sua cultura e, claro, a sua identidade. No caso do Brasil, nós sabemos que a nossa cultura é miscigenada, ela é uma mistura de raças, de cores, e isso faz com que a gente tenha vários patrimônios históricos espalhados pelo nosso país. Vamos entender um pouquinho sobre o conceito de patrimônio histórico, o que é patrimônio histórico imaterial e material, e entender quais são os órgãos responsáveis pela sua conservação. Vamos lá? Bom, aqui nós temos o conceito de patrimônio histórico, de uma forma mais simples para que vocês possam entender. Olha só, patrimônio histórico-cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido, material ou imaterialmente. Lá na frente a gente vai entender o conceito dessas duas. Pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e, claro, para a humanidade. Isso é muito importante que você entenda, porque o patrimônio histórico, ele pode ser a nível local, uma grande construção que faz parte da história daquela localidade, ou pode ser importante até mesmo para toda a humanidade. Então, o patrimônio histórico diz respeito à história e à identidade, e principalmente à conservação da memória daquele local. Então, isso é patrimônio histórico, que pode ser dividido entre patrimônio material e imaterial. Vamos entender, então, a sua importância. Vamos lá para a importância desse patrimônio histórico-cultural. Primeiro, preservação da identidade. Vamos supor o seguinte, que você nasceu no Brasil, você é acriano, mas aí você muito novo se mudou para o Japão. Quando chegou lá no Japão, você começou a ter acesso à cultura japonesa, assimilou essa cultura e vive presente nela. Muito provavelmente, quando você estiver adulto, você já não vai mais se lembrar daquilo referente ao local que você nasceu, mas sim ao local onde você viveu. Isso significa que cultura molda a sua personalidade. Então, é muito importante a preservação e a conservação do patrimônio histórico justamente para a manutenção e, claro, preservação dessa cultura. Então, se você foi para outro lugar, você aprende a cultura do outro lugar, assimila e passa a viver nessa cultura. O patrimônio histórico, então, faz parte dessa cultura. Por isso, a importância da sua preservação. Olha só. A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas. A preservação do patrimônio cultural permite que o modo de vida, os costumes e as tradições de um povo se perpetuem através das gerações. Construção de uma memória coletiva. A preservação do patrimônio cultural garante o direito à memória individual e coletiva e, por último, a valorização da cultura. O patrimônio histórico nos ajuda a conhecer a cultura, a arte, a tradição, os costumes e a história de um povo. Então, assim, para que exista uma história e que as futuras gerações conheçam aquilo que a gente produziu, é muito importante a conservação desse patrimônio, que pode ser tanto material, como construções, como estátuas, como grandes cidades, até mesmo imateriais, como é citado aqui, as tradições, as músicas, as danças, a culinária, tudo isso faz parte do modo de ser de uma localidade que tem que ser preservado para que as futuras gerações consigam ter o entendimento do que é ser brasileiro, por exemplo. Aí vamos entender o patrimônio material, que é o mais simples, como eu já citei para vocês. O patrimônio material é um conjunto de saberes materiais, físicos, que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. Dentre eles, podemos destacar obras de arte, pinturas, monumentos, cidades, prédios e conjuntos arquitetônicos, parques naturais, sítios arqueológicos, enfim,
tudo aquilo que existe materialmente e possui algum valor histórico-cultural que significa que o dignifica de ser preservado e lembrado. Aí aqui nós temos um exemplo nessa imagem, que é a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, que é um dos patrimônios de Ouro Preto. Inclusive, a própria cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é considerado um patrimônio histórico-cultural, por toda a sua arquitetura, por toda a história que existiu ali, principalmente na época ali do colonial, onde nós tivemos a extração do ouro no Brasil durante toda essa fase, onde nós tivemos uma significativa urbanização. Então, ela foi preservada e é preservada hoje justamente por causa dessa memória que ela carrega. E ela carregando essa memória, ela leva para as futuras gerações o entendimento do que aconteceu naquele lugar. Então, o patrimônio material é aquele na qual a gente consegue ver, a gente consegue tocar, a gente consegue entender o que é, como um monumento, até mesmo uma obra de arte, que já seria um patrimônio material móvel. E já o imaterial, ele é um pouco mais complexo de se entender, porque ele é mais abrangente e não requer a existência material imediata de um bem para reconhecê-lo como patrimônio. Podem ser considerados patrimônios históricos, culturais e imateriais o idioma, os dialetos, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos de ditos populares, entre outros elementos. Aí um exemplo de patrimônio imaterial é o frevo, que é uma festa popular de Olinda considerada um patrimônio imaterial da humanidade. Então ele já vem um sentido muito maior. Então, o patrimônio imaterial é aquele na qual nós não podemos pegar, mas que eles são muito importantes para a constituição da memória daquele local. Por exemplo, o modo de preparo do queijo Minas é um tipo de patrimônio imaterial. É o modo de preparo que é feito exatamente naquela cidade, naquele local, que é considerado um patrimônio, porque vai passar de geração em geração e vai unir aquela localidade com um só sentido de identidade. Isso é imaterial. Além disso, a gente pode ter como imaterial as danças, a própria capoeira, que ela faz parte de um cenário aí todo importante, que é a constituição da identidade do Brasil. Tá? Então, o patrimônio material é aquele que a gente consegue tocar como monumentos, a gente pode ver de forma mais concreta, como estátuas, como cidades, e o imaterial são as manifestações culturais, podendo ser de uma forma mais subjetiva, como o preparo de algum alimento, né, da culinária, como até mesmo danças e festas. Então, essa é a grande diferença. Tanto o patrimônio imaterial quanto o material são de igual importância para a constituição da identidade. Continuando, no Brasil, nós temos um órgão que cuida da preservação, do tombamento de determinados locais. O tombamento significa a preservação daquele patrimônio histórico. E no Brasil nós temos o IPHAM, que é o Patrimônio Histórico e Cultural e Artístico do Brasil, que é uma autarquia federal que está ligada, vinculada diretamente com o Ministério do Turismo. E qual é a função do IPHAM, então? Ele atua na preservação e conservação do patrimônio de cunho histórico, artístico, paisagístico no Brasil. O órgão é responsável por pedidos de registros que são encaminhados por representantes da sociedade civil, instituições públicas ligadas aos poderes públicos dos estados, municípios ou da União. Então, no Brasil, quem cuida do patrimônio histórico é o IPHAM, enquanto do patrimônio da humanidade, o órgão responsável é a Unesco. Então, esses órgãos, eles são responsáveis por conservar esses patrimônios, para que eles não sejam modificados e se preservem tal qual eles estavam naquele determinado momento histórico. Então, eles são muito importantes justamente para manter, claro, preservar esse patrimônio que faz parte da identidade cultural de determinado povo, local ou até mesmo da humanidade. Ok? Entendeu o que é patrimônio histórico? Fique esperto, porque a gente fala bastante de patrimônio quando a gente vai entender principalmente a identidade cultural e nacional. É geralmente assim que aparece no Enem. Podendo ser citado, por exemplo, e já caiu questões falando sobre o frevo, falando sobre o acarajé. Então, geralmente, ele vai cobrar o patrimônio imaterial. Então, fique esperto, estuda, tenta entender quais são os principais patrimônios históricos do Brasil, para que você saia bem na sua prova. Ok? Obrigada. Até a próxima.